Eu não sou contra nenhum tipo de manifestação, né? Eu não tenho manifestação de estimação, a democracia você tem que, enfim, sendo ordeira, tá tudo dentro da lei. É claro que manifestação ordeira sem embate com a polícia não existe na esquerda. Isso é simplesmente impossível. Tudo aquilo que eles combatem, eles utilizam as mesmas estratégias e táticas do que eles dizem combater. Infelizmente, isso é uma marca registrada. Então você vê a PM tendo que agir em diversos casos porque muitos deles, infelizmente, são baderneiros, não respeitam o patrimônio público, o patrimônio privado, não sabem fazer nada de forma civilizada. Isso é lamentável, isso conta negativo contra essas manifestações. Claro que não estou generalizando, mas é uma característica. É quase impossível você ver uma manifestação de esquerda sem algum desentendimento com a polícia. Se a gente voltar para as manifestações que derrubaram a Dilma, que colocaram, sei lá, 1 milhão de pessoas na Paulista, milhões de pessoas em todo o Brasil, além de não ter nada, os cidadãos ainda batiam foto com os policiais. Então, só um parênteses aí. Bom, e com relação à cobertura da imprensa, né? Uma coisa que chama muita atenção é que todo domingo já virou uma coisa recorrente, né? Tem manifestações de grupos de bolsonaristas que apoiam o governo. Evidentemente a imprensa cai de pau em cima e não é um comentário lateral, eles caem de pau em cima do fato de ter movimentações em tempos de pandemia. Inclusive tem gente que chama o Bolsonaro de genocida, que tem que ser julgado no tribunal de Haia, aí você começa a ver um monte de absurdo, né? E a demonização desses manifestantes por estarem se contaminando, né, contaminando a população. Então esse é o ponto. Aí agora dando uma geral aqui nas notícias, quando eles tocam no ponto da pandemia, não é um ataque, não é uma coisa incisiva, é uma coisa lateral. Assim, eles citam a informação porque tem que citar, não dá para negar que está ocorrendo essa manifestação em meio à pandemia, mas assim, não tem demonização. Assim, a relativização é uma coisa grotesca, uma coisa que assim, só não percebe quem não quer, entendeu? Porque como a imprensa, pelo menos tem essa virtude de não saber disfarçar a sua preferência ideológica, então fica muito estampada na cara. Qualquer um percebe esse duplo padrão, né? Essas manifestações tiveram duas bandeiras fortes, né? Que era o antibolsonarismo e a questão do racismo. Agora vamos pegar aqui a questão do racismo. E de qualquer minoria, né? Eu peço que vocês deixem no comentário que medida, de fato, que decreto, qualquer coisa que o Bolsonaro assinou que prejudicou qualquer tipo de minoria. Então, negros, homossexuais, enfim, os LGBTs, enfim, o que de fato o governo Bolsonaro fez que prejudicou as minorias. Quem tiver alguma aí, deixe nos comentários para a gente dar uma analisada. Eu, sinceramente, não vi nada desse governo que pudesse prejudicar as minorias. Outra coisa, a questão do racismo. Antes de ontem, as manifestações dos antifas lá, que são os fascistas que dizem combater fascistas, eles mataram um policial, o David Bourne. A minha pergunta é o seguinte, cadê a repercussão? Esses movimentos que defendem minorias, pelo menos disfarçaram fingindo lamentar a morte desse policial? Eu não vi. Porque uma coisa que eu sempre digo, o que irrita na esquerda, e é por isso que ela afasta as pessoas, na minha visão, o que mais fez a esquerda encolher no Brasil e até no mundo é pela hipocrisia. Então eles têm um discurso fácil, um discurso lindo, maravilhoso, que não tem como ser contra, só que as práticas não coincidem com o discurso, né? Então, quando eles dizem que defendem negros, defendem as mulheres, defendem as minorias, não são todas irrestritamente, não são todos os negros, todas as mulheres. São aqueles que pertencem à patota, né? Então, vou te dar alguns exemplos. Quando a Veja fez aquela matéria pejorativa em relação à primeira-dama, né, a mulher do Michel Temer, teve alguma indignação? Não me lembro, zero. Ana Paula Henkel, Ana Paula do vôlei, vive sendo atacada nas redes sociais, quando, por exemplo, ela defende os direitos das mulheres ao ser contra homens trans jogarem junto com as mulheres. Por exemplo, ela é super mega atacada. Quando policiais negros ou pessoas da lei morrem, aí negros, mulheres, tanto faz. Pessoas que defendem a ordem e a justiça, sendo negros ou mulheres, quando estes morrem, tem repercussão? Zero, zero, mas nem disfarçam. Então, o problema da esquerda é isso. Quando eu vejo essas manifestações do racismo, a gente sabe que é um racismo seletivo. É só de quem é da patota, né? Por exemplo, Fernando Holliday, o vereador Fernando Holliday, que é do MBL, que é vereador aqui por São Paulo pelo Partido Democratas, do DEM. Ele é atacado pelo pessoal.
No ano passado, deram um tiro na janela do gabinete dele, o tiro quase pegou ele, não teve indignação nenhuma. Aí você pega o Jean Willis, que ninguém viu as ameaças concretas nele. Ele falou que estava sendo ameaçado. O mundo caiu, todo mundo se sensibilizou. O Fernando Holliday, as pessoas viram o tiro passou perto dele, a perícia foi lá, identificou que era um tiro mesmo na janela. Pronto, a super mega relativizado. Então, enquanto o esquerdista, quando ele fala que foi ameaçado, o mundo acaba. Quando um direitista é de fato ameaçado com perícia provando que era revólver, que era bala, que era tudo de verdade, relativiza. Não tem chilique, não tem escândalo, a cobertura é minimizada, não fica 5 minutos no Jornal Nacional, não é a primeira capa de jornal, não é nada. Então, isso é uma coisa que me incomoda muito na esquerda. Se manifestam, defendem pautas lindas, maravilhosas, mas na prática é só a patotinha que eles estão defendendo. Então, se tem algum negro que é de direita, ou algum homossexual que é de direita, e é contra esse mimimi que eles têm, vira um monstro. O Fernando Holliday, por exemplo, virou capitão do mato, né? O Ciro Gomes falou que não é um capitão do mato. Aliás, o Ciro Gomes que tem exemplos de machismo, por exemplo, ao falar no passado que a mulher dele só servia para transar na cama. Caiu o mundo, nada. Virou uma noticiazinha de 10 segundos. Não teve repercussão nenhuma. Não estou falando que não vira a notícia, vira, mas desmerecida. Uma notícia desprestigiada, não estando na evidência devida. Se o Bolsonaro falasse a mesma frase que o Ciro Gomes falou, jamais seria presidente. Estaria preso já, ele estaria preso. Então, isso é uma coisa que me incomoda muito. Então, assim, as manifestações são legítimas, não sou contra? Não sou contra. O que eu sou contra é o seguinte, eles não conseguem nunca afrontar a polícia, eles não conseguem nunca ser 100% ordeiros, sempre tem alguém lá para fazer o caos, para vandalizar, depredar patrimônio, porque como eles têm inveja de quem vence na vida, destroem patrimônio, carro, lojas, então roubam, saqueiam, não estão nem aí. Como são tudo invejosos, né? Os que fazem isso, evidentemente, não generalizo. Não é todo esquerdista que é invejoso e que depreda. Mas, infelizmente, eles estão em todas as manifestações, né? Isso é lamentável. Vi disso tudo. É uma imprensa relativizando a questão da pandemia. Eles citam porque seria vergonhoso não citar, mas sem nenhuma revolta, sem nenhuma indignação, entendeu? Porque o que importa para eles é a alegria de ver o Bolsonaro ser o alvo dessa manifestação. Bom, então, pessoal, ainda bem que não teve... Enfim, que não teve confronto, né, entre bolsonaristas e antibolsonaristas. Eu acho que isso seria uma coisa preocupante. Pelo menos estou dando aqui uma zapeada, não vi nada. Ainda bem, o Bolsonaro também pediu para o pessoal não se manifestar junto, que seria um absurdo, né? Aqui, por exemplo, uma manchete do G1, né? Cidades pelo país têm dia de atos em defesa da democracia e contra o racismo. Também não vi aqui ninguém falar do policial negro que morreu. E assim, com relação à democracia, né? O PT, que era super defensor da democracia, né? Inclusive, ele era tão defensor que ele comprou o poder legislativo com mensalão e petrolão, porque, afinal de contas, o PT, como democrata que é, nunca soube respeitar a independência e a harmonia dos poderes. Então, o que o PT fazia? Comprava todo mundo para ter todas as suas leis aprovadas, todas as suas vontades sendo pautadas e vencidas, porque o PT é super democrático, né? Quando o Lula falou que o problema da Venezuela é que lá tem democracia até demais, é porque o PT ama a democracia. Essa ala da esquerda que governou o Brasil ama a democracia. Então, realmente, eu fico muito sensibilizado quando eu vejo que eles realmente defendem a democracia. Por isso que pedem Lula livre. O Lula é o símbolo máximo da democracia. É por isso que ele financia obras em Cuba, em Venezuela, em Angola. É por isso que dinheiro brasileiro drenaram as contas dessas tiranias. É porque a esquerda que eles gostam são super democráticas. Então, assim, é isso que a gente tem que se atentar. A pauta é decente? Porra, mas a pauta é linda. Defesa da democracia contra o racismo. Mas qual democracia eles estão falando e que tipo de racismo eles estão combatendo? É só aqueles que o pessoal da esquerda sofre? Aqueles da direita que pensam diferente são massacrados? Dane-se. Então eu acho que é isso que a gente tem que dar uma refletida, porque assim, é muita hipocrisia, entendeu? É por isso que cada vez mais eu não consigo considerar votar em ninguém da esquerda, porque é muita hipocrisia. Um discurso lindo, maravilhoso, que qualquer ser humano decente defende, mas eles só defendem no gogó. Na prática, a gente consegue citar milhões de exemplos no mundo de governos de esquerda que são contra coisas que eles falam. Então é isso que incomoda. E outra coisa, eles vão nas ruas, brigam com a polícia, fazem depredações para defender uma coisa que nem eles cumprem totalmente, então não é hipocrisia. Então assim, pessoal, é mais para vocês refletirem
As manifestações têm que ocorrer, evidentemente. Ordeira, infelizmente, nunca é totalmente ordeira, nunca. Eu acho que na história do Brasil, somente aquelas manifestações de centro e de direita que queriam derrubar a Dilma, que foram 100% ordeiras, que não teve embora tenha ido milhões de brasileiros no mundo, na maior manifestação da história do mundo, não teve absolutamente nada. O que teve foram fotos e aplausos a policiais. Será que um dia a gente vai ver uma mobilização da esquerda nessas dimensões de milhões e milhões de pessoas em todo o território nacional sem um confronto com a polícia? Será que um dia eles vão conseguir chegar nisso mesmo? E será que algum dia esse pessoal da esquerda, que é contra a corrupção, mas rouba, que é contra o racismo, mas entre a patota pode e eles abafam, que é contra o machismo, mas entre eles relativizam, exemplo Ciro Gomes. Então, será que um dia eles vão mudar e vão deixar de ser hipócritas? Se um dia essa esquerda, a maior parte delas, deixarem de ser hipócritas e realmente executarem à risca o que eles defendem, aí eles vão ser invencíveis. Mas como isso é uma fantasia, é uma utopia e o povo acordou, agora eles estão tendo que, enfim, sem mortadela, sem dinheiro público, terem que se virar um pouquinho, né? Bom, é isso aí, pessoal. Essa é a minha análise. Assim, eu lamento muito a hipocrisia, né? Porque uma coisa é um discurso lindo e maravilhoso da esquerda e as pautas legítimas que eles defendem, e eu também. Também sou a favor da democracia e sou totalmente contra o racismo. Mas contra o racismo para pessoas de direita, de centro e de esquerda. Sem indignação seletiva, né? Sem histeria seletiva e sem impacto na mídia seletivo, né? Então, assim, aí talvez aí que eu me diferencie dessa gente da esquerda. Entendeu? Que é o oportunismo e a hipocrisia de uma pauta que é legítima, mas as ações são relativas. Depende de quem sofre o ato, o racismo depende de quem faz o racismo, então tudo depende. Bom, é isso aí, pessoal. Não sei se vocês concordam comigo, deixem aí seus comentários, mas enfim, essa é a minha análise que eu faço dessas manifestações que tem, infelizmente, muita hipocrisia e pouca ação prática mesmo desses governos de esquerda. E exemplos não faltam. Deixem também nos comentários exemplos aí de uma coisa que é o discurso e outra coisa que é o contrário que eles fazem na prática. Deixa aí nos comentários. Tenho certeza que vai ter milhões de opções e de exemplos, né? É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.